Fala, viajante! Cê tá bom? Vai viajar para Tailândia? Então se prepara! Aqui não tem guia turístico, tem verdades cruas que podem salvar tua viagem e até evitar dor de cabeça com a polícia. Do transporte barato às leis que ninguém te explica. Bora descobrir! Eu tô rodando a Tailândia há 2 meses, explorando do norte ao sul, do leste ao oeste. E passei por cidades grandes, praias, ilhas, interior e até vilarejos que pouca gente fala. E nesse tempo eu juntei verdades que eu queria ter sabido antes de ter vindo para cá. Então, o que você vai ver é zero enrolação, é experiência real, na pele, sem filtro. Na Tailândia, os aplicativos são seus melhores aliados. E para começar essa lista, eu vou te trazer 3 apps. O primeiro é o Grab. Ele substitui o Uber por aqui. Dá para você pedir carro, moto, até comida direto pelo app. É confiável, tem preço justo e ainda mostra a rota certinho, sem enrolação de taxista. E eu usei várias vezes a moto do Grab, que é rápida e muito mais barata que se deslocar. E você pode pagar tanto por dinheiro em espécie ou colocar o seu cartão no próprio aplicativo. Outro que quebra um galho é o 12Go. Ele facilita na hora de comprar passagem de trem, ônibus ou até bar, sem precisar negociar em balcão ou cair em algum golpe. E pode usar sem medo o Google Maps. Ele funciona muito bem aqui, tanto na cidade grande quanto no interior, tanto para localizar os lugares como para transporte público. Viajar de trem noturno na Tailândia é uma das melhores experiências que eu tive aqui. Você paga barato e ainda economiza uma diária de hotel, porque realmente dorme numa cama. O funcionário vem, monta tudo direitinho, vira um mini quarto, com cortina, tomada e luz individual. É super confortável para trajetos longos e dá para comprar passagem pelo 12Go, sem dor de cabeça. Eu usei assim e recomendo, principalmente se você vai cruzar o país de norte a sul ou de leste a oeste. Outra opção é um ônibus intermunicipal. Eu achei bem confortável, ar-condicionado, poltrona reclinável, espaço bom e até um mini lanchinho. Eles saem das rodoviárias principais e chegam a praticamente todas as cidades da Tailândia. É um transporte confiável e com preço super acessível. Perfeito se você não tiver pressa. Já em Bangkok, o metrô, que aqui se chama BTS ou MRT, funciona muito bem. É rápido, limpo, seguro e conecta os principais pontos da cidade. Então, se quiser fugir do trânsito caótico, essa é a melhor escolha. Outra forma muito prática de se locomover em Bangkok é pelo rio. O barco custa só 40 bahts, que dá cerca de R$6. Você compra a passagem no próprio pier e consegue cruzar a cidade sem trânsito, ainda curtindo o visual do rio e dos templos à beira d'água. É barato e rende uma experiência diferentona. Agora, se você realmente quiser pagar barato, dá para usar os ônibus municipais. O preço é quase simbólico, custa centavos. Não é o mais rápido, mas é autêntico e se tiver tempo, pode ser uma forma raiz.
Por aqui você vai ver de tudo na rua, até jacaré, aranha, escorpião e uns espetinhos que parecem ter saído de filme. Quer provar? Pode provar, mas já te aviso, isso não é comum na vida real daqui. É mais atração turística. Se tiver coragem, vai fundo. Agora, o que você realmente vai encontrar em qualquer esquina é comida de rua. Aqui é barato, popular e sim, dá para confiar. A higiene segue o padrão tailandês, mas funciona. Frutas cortadas na rua são super comuns e fazem parte do dia a dia. Se você quiser viver a Tailândia de verdade, é aqui que deve comer. Eu gosto mesmo dos lugares simples, cheios de locais, como esse aqui, na beira de um lago, arroz, salada e pato. Nada chique, mas comida boa, barata e de verdade. Claro que dá para gastar em restaurantes caros, mas a verdadeira experiência está nos lugares do dia a dia. E é ali que você vai sentir a cultura de verdade. E o prato que não pode faltar, o Pad Thai. Macarrão frito na hora, cheio de sabor, custa pouco e você encontra em todo canto. É praticamente o cartão de visitas da comida tailandesa. Agora, cuidado com a pimenta. Para eles, sem pimenta ainda é apimentado. Mas relaxa, sempre dá para pedir para colocar menos, ou até sem. E eles entendem. Então, você pode aproveitar a comida tailandesa sem muito sofrimento. E a melhor parte é que até em restaurantes simples a comida é boa e muito barata. Ou seja, dá para comer bem todo dia gastando pouco. E isso é uma das maiores vantagens de viajar pela Tailândia. Ô viajante, fortalece aí. Se esse vídeo está te ajudando, já deixa o like. E no final, compartilha e se inscreve para não perder as próximas viagens. Se tem uma coisa que vai salvar sua vida na Tailândia, é o 7-Eleven. Tem em cada esquina, literalmente. Às vezes, um do lado do outro. Aqui você encontra de tudo, desde comida pronta, lanches rápidos, bebidas geladas, até coisas de farmácia e chip de celular para a internet. O melhor é que é 24 horas aberto. Então, não importa se for madrugada, sempre vai ter um aberto. Dá para fazer refeição completa, gastando pouquíssimo, sem complicação nenhuma. É rápido, barato e prático. Aqui o 7-Eleven não é só uma loja de conveniência. É praticidade e parte da cultura do dia a dia. Por aqui, cartão de crédito quase não funciona. A maioria dos lugares aceita só dinheiro em espécie. Então já se prepara. Agora, cuidado com os caixas eletrônicos. Cada saque tem uma taxa fixa de cerca de 250 bahts, que dá mais ou menos R$ 38 por saque, fora a taxa do seu banco. Por isso, a dica é clara, ou você traz dólar e troca aqui, ou então faz menos saques, mas de valores maiores, para não perder tanto dinheiro em taxa.
Visitar templos por aqui faz parte da experiência, mas aqui o respeito vem em primeiro lugar. Para entrar, sempre cubra os ombros e os joelhos. Pode ser com roupa longa ou até um lenço por cima, antes de entrar. É obrigatório também tirar os sapatos. E tem mais: nunca aponte os pés para imagens de Buda. Isso é considerado falta de respeito, e quando alguém fizer o Wai, aquele cumprimento com as mãos juntas, devolve também. São detalhes simples, mas que mostram respeito pela cultura e fazem toda a diferença. Tem algumas regras aqui que derrubam um turista distraído. Primeiro, nunca fale mal da monarquia. Qualquer piada ou comentário pode dar problema. Notas de dinheiro trazem a imagem do rei, então nada de amassar, rasgar ou pisar nelas. Outra pegadinha, aquela plantinha verde famosa que parecia liberada, voltou a ser só para uso medicinal. E se quiser usar drone, só com registro oficial também. Para entrar no país sem dor de cabeça, tem duas coisas obrigatórias: preencher o cartão de desembarque online antes do voo e ter o certificado internacional de vacina contra a febre amarela. Isso vale principalmente para quem vem direto do Brasil. O clima aqui muda muito ao longo do ano, e isso pode decidir se a sua viagem vai ser de praia, ensolarada ou de chuva sem parar. De novembro a abril é a época seca, alta temporada, quando todo mundo vem aproveitar o calor e o céu aberto. Já de maio a outubro é temporada de monções, chove forte várias vezes ao dia, e por isso os preços caem. Então, antes de comprar passagem, confere bem a época do ano. Assim, você evita a surpresa e aproveita o melhor do país. Eu tô aqui em plena época de chuvas. Dá para viajar sim, mas tem que ter cuidado porque a água cai todo dia. Quando se fala desse país, a maioria pensa logo em Bangkok ou nas praias famosas do sul. Mas a real é que aqui tem roteiro para todos os gostos. Se você curte praia, as Ilhas Phi Phi entregam aquele cenário de filme. Agora, se prefere história, Sukhothai é um mergulho no passado do Reino Antigo. Para quem busca templos diferentes, tem o Silver Temple e até o surreal White Temple, cheio de detalhes que impressionam. Do norte ao sul, do leste a oeste, dá para montar experiências completamente diferentes. Vale pesquisar e escolher o que mais combina com seu estilo. Porque esse país é fascinante em cada detalhe. Em lugares turísticos, sempre aparecem os golpes clássicos, e aqui não é diferente. O mais comum é o tuk-tuk, oferecendo um tour baratinho. Parece bom demais, mas no final ele te leva para lojas de amigos, onde vão tentar te empurrar coisas que você não quer comprar. Outro golpe famoso é quando alguém diz que a atração está fechada, como o Grand Palace. Isso é mentira, eles só querem te desviar para outro lugar onde ganham comissões. Também tem gente oferecendo passeios prontos, com preços inflados e paradas desnecessárias. A dica é simples, desconfie de ofertas fáceis. Alguns cuidados simples podem salvar sua viagem. Só beba água engarrafada,
nada de torneira. Sempre, mas sempre mesmo, use repelente, porque a dengue é real por aqui também, não é só coisa de Brasil. E não esquece, seguro viagem é essencial para sua proteção. Um atendimento no hospital por aqui pode sair bem caro, então melhor prevenir do que pagar a conta depois e perder a sua viagem. Essas foram as dicas que podem salvar a tua viagem aqui pela Tailândia. Me diz aí, qual você sabia e qual te surpreendeu? Escreve nos comentários tua resposta, porque ela pode ajudar outros viajantes também viajar sem perrengue. E antes de sair, se inscreva, compartilhe o vídeo para mais gente viajar sem perrengue. Assim, eu continuo trazendo um conteúdo real, direto da estrada. E logo tem mais vídeos.